Balanço Geral começa uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Maringá. Serão 15 minutos disponíveis aqui para os candidatos, para eles falarem, para a gente acompanhar a entrevista também. E hoje aqui no estúdio eu estou aqui com o apresentador, o Nader Khalil, que vai me acompanhar aqui para a gente entrevistar os candidatos. Hoje o primeiro entrevistado é o Humberto Henrique. Tudo certo, seu Nader Khalil? Tudo certo. Obrigado pelo convite, Sal. Seja bem-vindo. O candidato que vai ter a oportunidade nessa primeira sabatina de falar para os eleitores e conquistar, quem sabe, o meu voto. Afinal, essa é a primeira eleição em que voto na cidade de Maringá. Lembrando que, segundo as regras da Justiça Eleitoral, foram convidados para estar aqui, para serem entrevistados, os candidatos com partidos que têm pelo menos 5 parlamentares no Congresso Nacional. E a ordem da entrevista foi definida em sorteio com os representantes dos partidos. E o primeiro entrevistado hoje é o candidato Humberto Henrique, do PT, que já está aqui. Muito obrigado por você ter vindo, deputado. Obrigado. Vamos começar a entrevista? Vamos começar. Então, a partir de agora, vai colocar o cronômetro aqui para 15 minutos de entrevista. Solta o cronômetro que eu já começo a primeira pergunta também. O senhor colocou no seu plano de governo que o senhor quer zerar a tarifa do transporte coletivo aqui em Maringá. É tarifa zero. Como é que o senhor vai fazer isso e quanto que precisa de recurso para o povo andar de graça de circular? Olha, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, Nader, Salsicha. Agradecer a RIC por essa oportunidade da gente poder apresentar nossas propostas. Nosso plano de governo, um primeiro momento que nós colocamos, que nós queremos fazer uma repactuação do contrato com a empresa TCCC. Hoje, a tarifa ela é calculada pelo IPK, que é o índice de passageiros. Quer dizer, o custo fica muito alto para o município. Em várias cidades já tem sido feita a repactuação para que a gente possa pagar a TCC pelo quilômetro rodado. Em Araucária, em 2022, fizeram isso de R$ 4,90, caiu para R$ 1,25 a tarifa. Num primeiro momento, está isso no nosso plano de governo, a gente vai fazer essa repactuação, porque nós temos um contrato com a empresa que precisa ser cumprido e a gente tem que respeitar isso, mas vamos procurar ela para fazer. Num segundo momento, e a gente quer, hoje várias cidades, né, do país já praticam a tarifa zero, já é possível fazer isso. E nós queremos avançar nisso em Maringá. E no nosso plano consta que nós vamos fazer todos os estudos e as análises necessários para que a gente comece também a implantar a tarifa zero em Maringá. Não é a partir do primeiro ano, não está isso no nosso plano. Nosso plano está que nós vamos tentar viabilizar ela, mesmo porque já tem, Salsicha e Nader, tem uma discussão a nível de Congresso, criando o SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, para que haja um financiamento tripartite da tarifa zero em todo o país, que seria governo federal, estadual e municipal. Mas nós vamos também buscar esses recursos no governo federal, porque eu sou o candidato do presidente Lula aqui em Maringá. Esse ano já fui 3 vezes em Brasília, vamos ter fácil acesso aos ministros, vamos ter fácil acesso a recursos, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, no decorrer dos nossos mandatos, caminhar para isso. O senhor falando, só para complementar essa questão do transporte, eu lembro que o senhor falava muito isso, e nos anos anteriores, e como vereador, o senhor falava muito em tirar esse ônibus do bairro em direção ao centro da cidade, utilizando os terminais intermodais dos bairros. Isso até hoje não existe. Infelizmente. Na verdade, em 2016, a gente tinha uma grande proposta, que é fazer os terminais regionais, Nader, nos bairros, né, para que a população, com ônibus menores, você pega... Circular por ali, leva no terminal regional, do terminal regional, ônibus biarticulados maiores, para trazer mais rápido para vir para o centro, para o terminal central e também o interbairro. Né? O que nós precisamos fazer é tornar o transporte público mais atraente. Mais atraente para que a pessoa deixe o carro em casa e use o ônibus. E não foi feito nada, nesses últimos 8 anos, não foi feito nada nesse sentido. Pelo contrário, né, só tem aumentado o subsídio para a empresa sem uma política de fato resolver o problema do transporte. Nós vamos, nesses 4 anos, resolver e começar a resolver esse problema do transporte público em Maringá. Outro problema grave da cidade é a segurança pública. O senhor fala no seu plano de governo, né, intensificar o patrulhamento em regiões vulneráveis. Mas e os usuários, aquelas pessoas que são usuárias de drogas, que cometem delitos no centro da cidade e que são um grande problema da nossa sociedade hoje? A nossa proposta para a segurança é descentralizar o serviço da Guarda Municipal. Nós queremos criar as unidades da Guarda Cidadã. Em 5 regiões da cidade, nós vamos colocar unidades da Guarda Municipal, para que ela possa ter um espaço menor para poder fazer
a ronda, para poder fazer o patrulhamento, para poder dar o atendimento para a população. Para isso, nós vamos construir essas unidades, nós vamos aumentar o número de guardas e nós vamos intensificar para que a população tenha uma maior sensação de segurança. Porque hoje, onde estão os problemas? O problema hoje da política pública, ela precisa acontecer no bairro que é onde a pessoa vive e mora. É lá que você tem que ter a política funcionando. Aumentar para quanto de guarda? Hoje nós podemos, pela atual lei, aumentar até 200. Nós temos 162. Tem 54 que ainda estão em formação. Então nós queremos aumentar e já tem um concurso feito que é só a gente fazer chamar essas pessoas para que eles possam compor a nossa guarda. Então, queremos aumentar o número de guardas, dar condições para eles, valorizar e dar estrutura, porque não adianta só ter o guarda, mas eles têm que ter condição de trabalho, equipamentos, investir, né, na tecnologia para que a gente tenha uma central, né, inteligente para poder também prevenir, para que não aconteça o roubo, não aconteça, né, a violência, mas também nós precisamos, sabe, quando você fala de viciados, de moradores de rua, o combate à violência não é só com o aumento da guarda ou criando essas unidades, né, de guarda cidadãos que nós vamos criar e vamos dar com patrulhamento, com motos, as pessoas vão se sentir muito mais seguras na nossa cidade. Nós já temos tudo isso desenhado. Agora, nós precisamos também investir em outras políticas, né, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Nós temos que dar uma opção para as nossas crianças e adolescentes que não a rua. A mãe, você mãe, pai que está aí, que trabalha, teu filho estuda de manhã e à tarde, né, fica na rua, nós vamos dar as condições com atividades culturais, esportivas, recreativas, permanentes, para que ele tenha opções e você possa ficar tranquilo. Então, o enfrentamento à violência não é só com a repressão, aumentando a guarda, mas investindo em outras políticas públicas, né, que vai fazer com que, de fato, a gente reduza esse número de possibilidades de pessoas que possam entrar na criminalidade. Ao falar de árvore, arborização, Maringá é a cidade mais bonita, mais verde, mas tem árvore que precisa ser cortada desde a época que você era vereador, que você pediu, e até hoje a danada está lá na porta da casa do morador. Você vai conseguir resolver esse problema ou não? Vamos resolver, sim, porque nós vamos ter o nosso programa Maringá Cidade Linda. Nós temos várias ações, que seria aumento da coleta seletiva, mas dentro disso, né, porque nós precisamos, né, melhorar a nossa coleta, mas também dentro dessa cidade linda, que Maringá é uma cidade verde, a gente tem esse orgulho dela, nós temos um plano de manejo já feito, sabe, Salsicha? Nós só precisamos contratar as empresas para poder tirar essas árvores. Então, isso tem que ser rápido, não dá para ficar esperando mais. Nós vamos resolver, tem um plano de manejo, retirar todas as árvores que estão condenadas com problemas, replantar outras, né, para que a população não fique apavorada, né, quando qualquer temporal que acontece, fica com medo da árvore cair em casa ou cair em cima do carro, né? E, felizmente, a gente não tem tido esses acidentes. Quando eu era vereador, eu lembro que se a gente tivesse investido, na época, já para corte dessas árvores, o município gastou só em um ano R$700 mil só com indenizações. Quer dizer, já era recurso suficiente que dava para a gente contratar empresas para poder tirar essas árvores. Então, pode ter certeza que nós vamos ter um plano de manejo, respeitando a cidade de árvores, respeitando a nossa cidade verde, vai continuar bonita, mas nós vamos fazer com que ela, de fato, também seja segura nesse sentido. Eu quero aproveitar e perguntar para o senhor em relação à água do município. Municipalização da água ou a entrega da água para a Sanepar, como já acontece, que é discutido hoje no STF? Então, nessa situação, nós temos um problema sério, porque está se discutindo na Justiça e, pelo que nós chegamos à conclusão, o município pode até receber ela de volta. Só que ele teria que indenizar a empresa. E essa indenização, me parece que são valores vultuosos, né? São bilhões. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, né? Há uma proposta aí de fazer uma negociação com a Sanepar. E eu entendo o seguinte, hoje, Nader, o saneamento não é só água e o próprio saneamento, e o esgoto. Hoje, o saneamento ele tem o tratamento de resíduos sólidos e também tem a drenagem. Nós temos um problema muito sério em Maringá, porque não é só as árvores, Salsicha. As árvores dão o vento, ela cai, mas hoje qualquer chuva também, nossas ruas estão ficando alagadas. Nós temos o escoamento de água no município. Nós precisamos investir na drenagem. Então, eu acredito que nós temos condições de fazer. A Sanepar tem todo o know-how, tem todo o conhecimento, toda a estrutura. Eu acho que nós temos que sentar e tentar revisar esse contrato de tal forma que eles possam também nos dar algo em compensação, que de repente seria um investimento na drenagem do município para a gente também acabar com esse alagamento. Repensaria, então, na possibilidade de voltar
a entregar para a Sanepar? Hoje já está com a Sanepar, né? Não está municipalizado. Eu não vejo problema nenhum da gente fazer, desde que seja um contrato que possa beneficiar a nossa população para que a gente possa cuidar bem dos nossos maringaenses. Tem que baixar o preço da água para quem está em casa. Isso o prefeito tem que ir lá e conseguir baixar o preço. Sim, essa é a briga. Vamos falar de mobilidade. O senhor fala no plano de governo que o senhor quer revitalizar a Avenida Brasil. O que o senhor vai fazer na Brasil? Mas pera que eu quero fazer uma outra pergunta também. O eixo monumental, que está começando aí, que está começando lá na Catedral. O senhor vai continuar ou se o senhor assumir, o senhor vai parar com o eixo monumental? Olha, Salsicha, a revitalização da Avenida Brasil é um pedido, até esses dias estive numa reunião no Civamar, é um pedido dos empresários, é um sonho do ex-presidente que faleceu, o Ali, né, que infelizmente faleceu na pandemia, mas é não só um sonho, mas é uma necessidade da gente tornar a Avenida Brasil, né, mais atraente, né, para o consumidor, para os lojistas, né, as intervenções que foram feitas nas últimas administrações, né, deixaram ela de uma forma muito... diminuiu muito o movimento. O ônibus passando ali, eu acho um absurdo, nós temos que rever isso, que também acaba prejudicando. Eu acho que nós temos que... A revitalização passa por isso, né? Fazer os estudos necessários, ouvir os empresários, as entidades, assim, Civamar, para que a gente possa fazer as intervenções necessárias para tornar ela mais atraente, né? E melhorar, claro, o movimento do comércio, gerar mais emprego, gerar mais renda. Com relação ao eixo monumental, quando você assume uma administração, você tem que cumprir contratos. Os contratos que tiverem feitos, e se a gente entender que é possível a gente dar continuidade, e é um projeto que interessa ao maringaense, nós vamos fazer. Mas nós queremos fazer obras, Salsicha, e queremos fazer uma gestão participativa. O que é gestão participativa? É ouvir as pessoas. Nós não vamos simplesmente dizer, olha, eu pensei em fazer determinada obra e vou fazer. Nós queremos ouvir a população. Porque você ouvindo a população, você erra menos. Se a gente... O eixo monumental, não houve uma audiência pública, não houve uma conferência pública para ouvir se as pessoas de fato queriam. Eu acho que toda a verba, todo o recurso, assim como foi o orçamento participativo na época do saudoso José Cláudio, né, que tinha pouco dinheiro para investimento, porque ele assumiu a administração toda quebrada. Mas ele conseguiu fazer muito com pouco investimento, mas ele ouviu a população. Eu participei do Conselho Municipal daquela época, do orçamento participativo. E eu entendo que nós vamos voltar a isso. Os recursos que nós tivemos para investimentos, nós vamos ouvir a população. Você aí no teu bairro, você tem um equipamento público, precisa construir algo, nós vamos conversar com vocês para saber o que vocês querem. Se é um parque, se é uma TI, se é uma quadra esportiva, enfim. É ouvir a população, a gente erra menos e nós atendemos bem, né, a demanda daquilo que a população de fato precisa. Para a gente ter um índice de desenvolvimento urbano adequado, são recomendados, ou a recomendação estabelece uma unidade de pronto atendimento, uma UPA a cada 100 mil habitantes. Maringá chega a quase 450 mil. Nós temos apenas 2 unidades de pronto atendimento. O senhor fala no seu plano de governo de construir só mais uma. Ou seja, o ideal seria de pelo menos mais 2. Mas essa uma, o senhor não diz aonde. Na verdade, Nader, essa questão dos 100 mil habitantes deixou de existir. Não tem mais essa exigência, no mínimo 100 mil. Na verdade, hoje tem outros parâmetros que eles utilizam, porque é por portes. Tem porte 1, 2, 3. Nós temos 2 UPAs aqui. A Zona Sul, que é porte 3, que é maior, e a Zona Norte, que é porte 2, que é um pouco menor. A Zona Norte, ela está, assim, em função da grande procura, né, de pacientes, ela acaba demorando no atendimento, as instalações delas são precárias, para você ter uma ideia, onde as pessoas ficam ali, são tendas que o município locou, então nós precisamos reformar ela também, mas construir uma outra, e a nossa ideia é que seja na região norte também, né, para que a gente possa desafogar do Alvorada. Porque se a gente vê a UPA Zona Sul, ela não tem tanto problema, né, de acúmulo de atendimentos, né, e de demora no atendimento, mas a Zona Norte, sim. Então, nós precisamos pensar e vamos discutir com o Conselho Municipal de Saúde, né, com as pessoas, né, da Secretaria de Saúde que nós vamos compor na nossa administração, para ver qual é a melhor região. Mas a ideia é na região... Eu tive esse tempo no hospital universitário e a superintendente reclama lá que as pessoas... O hospital universitário acaba sendo utilizado como se fosse uma UPA. Então, nós precisamos pôr uma UPA, de repente, naquela região, né, para que ele possa absorver isso e o hospital universitário fazer o que ele tem que ser feito. Eu tenho pouco tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. O senhor fala muito da saúde mental dos servidores municipais, mas o hospital psiquiátrico em Maringá está fechado. E a vigilância municipal, ela não dá esse alvará para a abertura. Diz até que é por recomendação do MP. Isso é uma recomendação que houve do Ministério Público, que a gente precisa avançar nisso,
Mas a questão do saúde do trabalhador é um programa que a gente faz internamente dentro do próprio município, dentro da própria gestão. E só para relembrar a questão da UPA, eu já estive em Brasília quando eu era pré-candidato no Ministério da Saúde e a gente teve, né, o compromisso da ministra Nízia e do próprio presidente Lula de que a gente vai conseguir construir essa UPA. E a questão da saúde mental, nós vamos fazer um programa, né, com o servidor para que a gente possa fazer com que ele esteja bem para poder prestar um bom serviço para a nossa população. Ele tem que estar com a cabeça boa, mas valorizado. Está acabando o tempo, eu vou deixar um minuto para o senhor falar com o povo, pedir o voto e as considerações finais, senhor Humberto Henrique. Eu queria agradecer, né, a você que está nos assistindo, né, repetir mais uma vez, eu sou o candidato do presidente Lula aqui em Maringá. Isso vai nos ajudar muito com o apoio do governo federal. Nós temos aqui o Enio Verri, que é o nosso diretor da Itaipu, que vai também ser nosso parceiro, que vai, inclusive, vamos revitalizar o Parque do Ingá, e a Itaipu já prometeu que vai, né, nos transferir esses recursos. Vamos conseguir também, né, com a presidente Gleice, com os nossos deputados federais, e o acesso que a gente tem aos ministros, trazer os recursos e as verbas necessárias para que a gente possa ter uma saúde de qualidade, para que a gente possa fazer um contraturno mais atraente para as nossas crianças. Não vai ser só estudar o dia todo, as nossas crianças vão ter atividades de cultura, esporte, lazer, vai fazer aula de música, dança, né? Nós também vamos ter, né, além do fortalecimento da segurança, mas nós queremos, né, contar com o seu apoio e para cuidar bem de Maringá, eu peço que vocês votem 13. Muito obrigado.